Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abro esta sessão ordinária, a qual, por medida de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pela internet junto ao site do Poder Legislativo Municipal, sendo imprescindível, nesse momento, evitar aglomeração de pessoas, agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declaro aberta esta sessão. Peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020, da legislatura 2017 a 2020, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 27 de abril de 2020. Ata da reunião ordinária realizada aos 27 dias do mês de abril, correspondente à 10ª sessão ordinária de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nessa cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução 02/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Ezequiel Jungues de Camargo e secretário Matheus Olocheski. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da última sessão ordinária, que havia transcorrido no dia 6 de abril de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para expediente, iniciando com a leitura dos documentos encaminhados pelo Executivo Municipal, sendo eles resposta ao ofício número 15, 16 e 19 e 28 de 2020, resposta às indicações 01 e 3 de 2020, ao requerimento 02 de 2020, ofício 123 de 2020, e ainda do Executivo Municipal solicitando a retirada do projeto de lei 1776 de 2020. O ofício 6 de 2020, encaminhado pelo Ministério Público do Paraná, contendo a recomendação eleitoral 01 de 2020. Sem mais documentos no expediente, adentrou na ordem do dia, que iniciou com a discussão do projeto de emenda à lei orgânica sob o número 08 de 2020, cuja súmula dispõe sobre a alteração na lei orgânica municipal, caput do artigo 24 e da outras providências. O projeto de lei sob a autoria do vereador Ezequiel Jungues de Camargo, Ezequiel Ortiz dos Santos, Luiz da Maia e Matheus Olocheski esteve em pauta pela segunda vez na ordem do dia. Efetuou-se a leitura da redação do parecer jurídico e contábil, emitidos pela assessoria do Legislativo. Na sequência, a propositura foi discussão e logo após encaminhado para a análise das comissões competentes, para análise e emissão de parecer. Lembrando que a proposta da emenda será discutida em 3 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Em continuidade, adentrou a ordem do dia o projeto de lei 1779/2020, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 362.855,99 e das outras providências.
Em primeira discussão, o projeto foi a pauta para leitura da redação e respectivos anexos, sendo posteriormente aberta a palavra aos nobres edis para a manifestação. E, na sequência, o presidente encaminhou a propositura para a análise da assessoria jurídica e das comissões competentes para a emissão do parecer. Na sequência, foi a pauta, a ordem do dia, projeto de lei 1780-2020, da autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 230 mil, e das outras providências. Em primeira discussão, o projeto foi a pauta para a leitura da redação e respectivos anexos, sendo posteriormente aberta a palavra aos nobres edis para manifestação. E, na sequência, o presidente encaminhou a propositura para análise da assessoria jurídica e das comissões competentes para emissão do parecer. Por último, entrou em pauta o projeto de lei 1781-2020, da autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração de metas do Plano Plurianual para o período de 2020 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto foi a pauta, leitura, redação, respectivos anexos, sendo posteriormente aberta a palavra aos nobres edis para a manifestação. Na sequência, o presidente encaminhou a propositura para análise da assessoria jurídica das comissões competentes para emissão de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores Josni Lopes, Luiz Carlos Matzenbach, Osni Jandir Nim, Zeno Kaziuk e o presidente Ezequiel Junges de Camargo. E como nada mais havia a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e declarou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida é achada conforme foi assinado por senhor presidente, por mim, secretário, e os demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Iniciamos agora o expediente com a leitura do ofício encaminhado pelo Executivo Municipal. Ofício número 107/2020, Cruz Machado, 27 de abril de 2020. Senhor presidente, venho por meio deste ofício efetuar a explanação acerca do pedido do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado, senhor Ezequiel Junges de Camargo, quanto à possibilidade de contratação de mais profissionais para integrar no corpo de enfermagens e médico do Hospital Santa Terezinha. Em contato com o secretário de Saúde, o senhor Carlos Diego Traim, este mencionou que neste momento o Hospital Santa Terezinha possui 5 enfermeiros, padrão, distribuídos em escala durante todo o horário de funcionamento. Quanto à equipe médica, o hospital possui plantão de 24 horas, todos os dias, e foi estabelecido já aproximadamente 1 ano. O plantão extra de mais um profissional médico por 12 horas, de segunda a sábado, no intuito de dar apoio ao centro cirúrgico na realização de procedimentos, na internação de pacientes com clínica médica no apoio geral ao plantão de 24 horas. Essa medida foi tomada depois que foram suspensos por ordem do Ministério Público os pagamentos, os procedimentos aos médicos do município, que por hora ficavam responsáveis pela internação hospitalar. Saliento que o município de Cruz Machado apresenta um dos maiores índices de gastos em saúde do Paraná, aproximadamente 35% do seu orçamento, sendo que o LRF estabelece um mínimo de 15%. Ao ter esses valores, pois nem sempre um grande valor investido representa uma maior resolutividade aos problemas
Os estudos de saúde indicam que aproximadamente 90% das ocorrências em saúde são resolvidas em unidades básicas de saúde, onde pela Constituição é obrigatório do município. A atividade hospitalar é considerada de média e alta complexidade, atribuições do Estado do Governo Federal, onde ambos realizam repasses ínfimos para a manutenção do mesmo, quaisquer outros investimentos que tenham que ser alocados na receita corrente do município, além destes que já são efetuados, possivelmente fará falta em outra área, pois será uma nova despesa. Outro sim aponto como alternativa a chegada do SAMU ao município de Cruz Machado. Este serviço, além de contar com ambulância, com socorrista e técnico de enfermagem dentro do município, com base própria construída, inclusive com recursos doados pela Câmara de Vereadores. Teremos também no município de União da Vitória base do SAMU, com medição de médico e enfermeiro para utilização de possíveis transferências de pacientes, inibindo a necessidade do médico plantonista e enfermeiros de realizar transferências. Sem mais para o momento, reitero meus voto de estima e consideração. Respeitosamente, Euclides Paz, prefeito municipal. Ofício da Câmara Municipal requerendo providências no sentido mais segurança pública no município. Solicito ao secretário que faça a leitura. Ofício 36/2020, Cruz Machado, 29 de abril de 2020. Senhor Prefeito, os vereadores do município de Cruz Machado, Paraná, vêm por meio deste, através do seu presidente abaixo-assinado, externar sua preocupação com a relação segurança pública em nossa municipalidade, bem como solicitar providências por parte da administração, buscando proporcionar mais segurança para a nossa população. Os últimos dias foram marcados pela insegurança e medo de nossos munícipes, os quais, devido ao aumento de índice de furtos, sentem-se desprotegidos, requerendo medidas urgentes a fim de cobrir tais situações. Nesse sentido, acreditamos que o poder público precisa sempre envidar todos os esforços à sua disposição e de forma rápida para tentar sanar tal questão. No mais, aguardamos ações concretas, sistemáticas de longo prazo, a fim de proporcionar segurança ao nosso município e cobrir tais práticas. Sendo o que tínhamos para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Isical Jungas de Camargo, presidente da Câmara. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia com a discussão do projeto de lei sob o número 1778/2020. Em primeira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria. Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício de 2021. Projeto de Lei número 1778 de 2020. Data 15 de abril de 2020. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de proposta orçamentária, normas e execução financeira a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. São estabelecidos em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal na Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. As diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do exercício financeiro de 2021, compreendendo
Primeiro, as metas, prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientação básica para a elaboração de lei orçamentária anual. Terceiro, disposições sobre a política de pessoal, serviços extraordinários. Quarto, disposições sobre a legislação tributária do município. Quinto, equilíbrio entre receitas e despesas. Sexto, critérios, formas de limitação de empenho. Sétimo, normas relativas ao controle de custos, avaliação dos resultados dos programas, financiados com recursos dos orçamentos. Oitavo, condições exigentes para a transferência de recursos em entidades públicas e privadas. Nono, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas e outras entre entes da federação. Décimo, parâmetro, elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso. 11º, definição de critérios para início de novos projetos. 12º, definição das despesas consideradas irrelevantes. 13º, incentivo à participação popular. 14º, dos créditos suplementares e especiais. 15º, das disposições do orçamento impositivo. 16º, as disposições gerais. Seção 1. Da meta prioridade da administração pública municipal. Artigo 2º. Era em cumprimento com o disposto do artigo 165, inciso da Constituição Federal, a administração pública elegeu como mesa prioridades para o exercício de 2021, incluindo despesas de capital, respeitando obrigações constitucionais e das despesas. Com o financiamento do órgão e as ações plurianual para o exercício de 2018 a 2021, que integram o elenco das ações contempladas no anexo de prioridades e metas. Primeiro, orçamentos serão elaborados em consonância com as metas prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Segundo, o projeto de lei orçamentária 2021 terá demonstrativo das observâncias das metas, prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Terceiro, as metas, prioridade da administração pública municipal para o exercício financeiro 2021, definidas pelo projeto de lei plano plurianual relativo ao período de 2018 a 2021, terão procedência na alocação de recursos da lei orçamentária de 2021 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite programação das despesas do projeto de lei orçamentário para exercício 2021. Seção 2. Das orientações básicas da elaboração de lei orçamentária anual, subvenção 1. Artigo 3º. As categorias de programação que trata dessa lei são identificadas por unidades orçamentárias, funções, subvenções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo da natureza, despesa e modalidade de aplicação, de acordo com a codificação portaria MOG número 42/1939, da portaria interministerial STN-SOF, número 163 de 2001, e da lei do plano plurianual no relativo de 2018 a 2021. Artigo 4. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social e Investimentos discriminará a despesa ao mínimo por elenco de despesa conforme no artigo 15 da Lei nº 4.320 de 64. Compreenderá a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundação, empresas públicas dependentes, demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto,
que recebam recursos do Tesouro Municipal. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária do Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de, primeiro, texto de lei, segundo, documento refinanciados nos artigos do segundo de 22 da Lei 4.320 de 64. Terceiro, quadros orçamentários consolidados. Quarto, anexos dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, discriminando a receita e despesa na forma definida nesta lei. Quinto, demonstrativo documento previsto no artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. Sexto, anexo orçamento de investimento que refere-se ao artigo 165, parágrafo 5º, no inciso 2 da Constituição Federal, na forma definida nesta lei. Parágrafo único. Acompanharão proposta orçamentária além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput os seguintes demonstrativos. Primeiro, demonstrativo da receita corrente líquida de acordo com o artigo 2º, inciso 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Segundo, demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental para fins de atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 do ato da disposição constitucionais transitórias. Terceiro, demonstrativo de recursos serem aplicados no Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação Básica. Quarto, demonstrativo de recursos serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde para fins de atendimento, disposto na emenda constitucional número 29 de 2000. Quinto, demonstrativo de recursos serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde provenientes do SUS, Sistema Único de Saúde. Sexto, demonstrativo da despesa de pessoal para fins de atendimento do disposto no artigo 169 da Constituição Federal na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 6º. A estimativa da receita e fixação da despesa constantes no projeto de lei orçamentário serão elaborados os valores correntes do exercício de 2020, projetados os exercícios ao exercício que se refere. Parágrafo único. O projeto em lei orçamentária atualizará estimativa margem de expansão das despesas, considerando o acréscimo de receitas resultantes ao crescimento da economia e da evolução das outras variáveis, que implicam aumento de base de cálculo, bem como alteração na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidos nesta lei. Artigo 7º. O Poder Legislativo, até dia 31 do mês de julho do presente exercício, em conformidade à emenda constitucional número 58 de 2009, encaminhará a proposta orçamentária da Câmara limitada a 7% da receita tributária das transferências previstas no 5º artigo do 153, nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, para fins de inclusão no orçamento geral do município. Parágrafo único. O repasse efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no exercício de 2021 será limitado ao percentual de 7%, conformidade com o prescrito no artigo 29 do inciso 1º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional 58 de 2009. Artigo 8º. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar comprometimento do equilíbrio orçamentário de receita e da despesa. Artigo 9. A lei orçamentária discriminará no órgão responsável pelo débito as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto do artigo 100 da Constituição Federal. Primeiro, o Departamento Jurídico do município encaminhará à Câmara Municipal de Cruz Machado e à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 15 de julho do corrente ano a relação dos débitos decorrentes
deprecatórios judiciários serem incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual, determinadas pelo 5º do artigo da Constituição Federal de 1988, especificando, primeiro, o número da data, ajuizamento da ação originária. Segundo, tipo de número deprecatório. Terceiro, tipo de causa julgada. Quarto, data da atuação do precatório. Quinto, nome do beneficiário. Sexto, valor do precatório a ser pago. Sétimo, data do trânsito em julgado. Artigo 10. A receita total do município prevista no orçamento fiscal para 2021 será programada na despesa municipal de acordo com as seguintes prioridades. Primeiro, pessoal, encargos sociais. Segundo, pagamento e amortização de encargos e da dívida. Terceiro, cumprimento aos princípios constitucionais da saúde e educação básica. Quarto, cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo. Quinto, o pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho de 2020. Sexto, custeio administrativos e operacionais do Sistema de Saúde e Educação. Sétimo, aporte local para convênios firmados com o Estado com a União. Nono, investimentos em andamento. Décimo, novos investimentos. Artigo 11. O produto da alienação de bens, direitos pertencentes ao poder público municipal será aplicado no atendimento de despesa de capital. Subvenção 2. Das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Artigo 12. A administração da dívida pública municipal, interna ou externa, tem por objetivo principal minimizar os custos, reduzir o montante da dívida pública, viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Primeiro, deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida. Segundo, o município, por meio de seus órgãos, subordinar-se às normas estabelecidas na Resolução 40 de 2001, no Senado Federal, que dispõe sobre limites globais para a montante da dívida pública consolidada da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 6º e 9º da Constituição Federal. Artigo 13. Na Lei Orçamentária para o exercício 2021, as despesas, amortização, juros, demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 14. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar número 101 de 2000, na Resolução 43 de 2001, no Senado Federal. Artigo 15. A lei orçamentária poderá contar autorização para a realização de operação de crédito e antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 de 2000, atendidas as exigências estabelecidas na Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. Artigo 16. O Poder Executivo incluirá na previsão das receitas recursos à conta de operação de crédito. Primeiro, a programação das despesas serem custeadas com recursos de operações de crédito não poderá exercer o montante das despesas de capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica autorizando a aplicação em despesas correntes, observando o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Segundo, o Poder Executivo fará constar da programação orçamentária das despesas, custos com juros e encargos decorrentes, da contratação de operação de créditos
de operações e demais normas que regem a matéria. Subvenção 3. Terceira, da definição do montante e forma de utilização de reserva de contingência. Artigo 17. A lei do orçamentário contará reserva de contingência constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal. Será equivalente e ao mínimo de 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2021, destinada a atendimento de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Primeiro, além de atender determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reserva de contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, e emendas à Lei Orgânica Anual. Segundo, caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o demonstrativo de riscos fiscais e provinciais, não ocorram, o Poder Executivo poderá utilizá-lo como recurso para abertura de créditos adicionais. Terceiro, o limite mínimo determinado no caput deste artigo deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da reserva de contingência de emendas da Lei Orçamentária Anual. Artigo 18. No discurso da execução orçamentária, mediante a edição do ato próprio do Executivo, os recursos programados com reserva de contingência definidos no artigo 18 serão destinados à cobertura de riscos fiscais consignados em investimentos em regime de execução especial. Servirão de fonte para a abertura de créditos adicionais. Seção 3ª. Da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Subvenção 1. Das disposições sobre política de pessoal em cargos sociais. Artigo 19. A programação de despesas destinadas à cobertura de gastos com o pessoal em cargos sociais, a conta de recursos do orçamento fiscal será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exercer os limites seguintes: 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesas com o pessoal do disposto do artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Artigo 20. Para fins de atendimento ao disposto do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, observando o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam autorizados os concessões de qualquer vantagem, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e função, alteração de estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título deste, que é observado disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Primeiro, além de observar as normas no caput do exercício financeiro de 2021, as despesas com o pessoal do Poder Executivo e Legislativo deverão atender disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Segundo, se a despesa total do pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, serão adotadas as medidas que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Terceiro, na Lei Orçamentária Anual será destinado o mínimo de 60% dos recursos provenientes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para a remuneração dos profissionais de magistério e de educação básica em efetivo exercício na rede. Subvenção 2. Da previsão para a contratação excepcional de horas extras. O artigo 21. Se durante o exercício de 2021 a despesa com o pessoal atingir o limite que o trata do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000,
A realização de serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, que estejam em situações de emergenciais, de risco ou prejuízos para a sociedade. Parágrafo único. Autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do prefeito municipal, e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do presidente da Câmara. Seção 4. Das disposições sobre legislação tributária do município. Artigo 22. Os impactos decorrentes modificações na legislação tributária ocorridas até 15 de agosto de 2020 serão consideradas nas previsões de receita da Lei Orçamentária Anual de 2021. Artigo 23. O projeto de lei que conceda ou amplie o incentivo de benefícios de natureza tributária somente será aprovada e se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 24. O desconto para o pagamento integral à vista do Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana IPTU, das taxas do Imposto sobre Serviços Autônomos e Sociedades Profissionais, ISS, fixo no exercício de 2021, por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior a 10%. Seção 5ª. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 25. A elaboração do projeto de aprovação e execução da lei orçamentária serão orientados no sentido de alcançar superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira e administração municipal, conforme discriminando o anexo dos metas fiscais constantes desta lei. Artigo 26. Os projetos de lei que impliquem diminuição de receitas no aumento de despesas do município no exercício de 2021 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem montante estimado de diminuição da receita ou documento da despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2018 a 2021, demonstrando a memória de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado o projeto de lei que implique aumento despesa que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Seção 6. Dos critérios, formas, limitação de empenho. Artigo 27. Da hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2021, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias financeiras. Primeiro, excluam-se do caput deste artigo as despesas que constituam a obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao serviço da dívida. Segundo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo ao momento que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimento financeiro, conforme a proporção estabelecida no caput deste artigo. Terceiro, os poderes executivo e legislativo, com base na comunicação que trata no parágrafo interior, emitirão e publicação ato próprio, estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos, na limitação do empenho da movimentação financeira. Quarto, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. Seção 7.
das normas relativas ao controle, custo e avaliação dos resultados de programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 28. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação de resultados do programa de governo. Artigo 29. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a proporcionar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Primeiro, a Lei Orçamentária de 2021, seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos e respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão, agregado num programa denominado Gestão Administrativa. Segundo, merecerá destaque aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. Terceiro, o Poder Executivo promoverá amplo esforço de custos, otimização de gastos, reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade e na prestação de serviços públicos e sociais. Seção 8ª. Das considerações e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. Artigo 30. O projeto de lei orçamentário complementará recursos para concessão de auxílios, doações, transferências, subvenções e contribuições às pessoas físicas e jurídicas, visando a promoção do desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social e educacional, cultural e esportivo relacionado à saúde, em suplementação aos recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos. Primeiro, para a concessão do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observados a existência de lei autorizando específica o disposto no artigo 16 e 19 da Lei Federal, no artigo 4.320 de 64. Segundo, não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para a cobertura de déficit de prejuízo de pessoa jurídica. Terceiro, programa de assistência social que completa um fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas. Deverão ser autorizadas por lei, disciplinados por meio de ato próprio do Executivo. Quarto, no projeto de lei orçamentária e em suas emendas e alterações fica vedado a inserção de projetos ou atividades com dotação orçamentária insuficiente e a cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências, auxílios, subvenção econômicas ou sociais, observadas as normas da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 31. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação, a título de subvenção sociais, ressalvados a autorização mediante a lei específica que sejam destinados. Primeiro, as entidades que prestam atendimento direito ao público de forma gratuita, nas áreas assistência social, saúde, educação ou cultura. Segundo, as entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza
continuada. Terceiro, as entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública. Parágrafo único. Para habilitar o recebimento de subvenções sociais e entidade privada sem fins lucrativos, deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2021, por no mínimo uma autoridade local, comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. Artigo 32. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais a dotação do título auxílios, contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas, autorizadas mediante a lei específica desde que sejam, primeiro, de atendimento de direito gratuito ao público, voltadas para ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e proteção ao meio ambiente. Segundo, associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por entes públicos legalmente instituídos nos signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal que participam da execução de programas municipais. Artigo 33. É vedada a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotação para realizar de transferência financeira e a outro ente da federação, exceto de atender situações que envolvam claramente o entendimento de interesses locais, observadas nas exigências do artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 34. As estimadas beneficiadas com recursos públicos previstos nesta seção, qualquer título submeter-se à fiscalização do Poder Executivo, com finalidade de verificar cumprimento das metas e objetivos para quais receberam os recursos. Artigo 35. Os repasses de recursos serão efetivados por termos de colaboração ou fomento nos termos afins, conforme determinado no artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 1993, das suas alterações e exigências do artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Primeiro, as parcerias voluntárias envolvendo ou não transferências de recursos financeiros deverão observar as condições e exigências na Lei Federal, número 13.019, de 31 de julho de 2014, número 13.204, de 14 de dezembro de 2015, de acordo com o Decreto Municipal, número 3.116, de 23 de maio de 2019. Alterações. Segundo, compete ao órgão concedente acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. Terceiro, é vedada a celebração de repasses com entidades em situação irregular com o município, em decorrente de transferências feitas anteriormente. Artigo 36. É vedada a destinação na lei orçamentária e de seus créditos adicionais de recursos para diretamente cobrir necessidade de pessoas físicas, ressalvadas as quais adentam as exigências do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000, e sejam observadas as condições definidas à lei específica. Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde ou do Fundo Nacional de Assistência Social. Seção 9. Dá autorização para o município auxiliar no custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.
Artigo 37. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termo de colaboração, fomento de termos afins com a administração direta ou indireta da União, estados, municípios destinados ao atendimento das situações que envolvam claramente interesse local. Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser procedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, do artigo 38. O Poder Executivo estabelecerá, por ato próprio, até 30 dias após publicação da Lei Orçamentária de 2021, metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso, respectivamente nos termos dos artigos 13 e 8º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Primeiro, para atender o caput deste artigo, os órgãos da administração indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo encaminharão ao órgão central de contabilidade do município, até 15 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, os seguintes demonstrativos. Primeiro, as metas mensais de arrecadação de receitas forma atender o disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000. Segundo, a programação financeira das despesas nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Terceiro, o cronograma mensal de desembolso, incluídos no pagamento dos restos a pagar, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Segundo, o Poder Executivo deverá dar publicidade das metas bimestrais, arrecadação, a programação financeira, ao cronograma mensal, ao desembolso, no órgão oficial da publicação do município, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021. Terceiro, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso que se trata do caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Seção 11. Da definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 39. Além da observância das metas prioridades definidas nos termos do artigo 2º da Lei Orçamentária de 2021, seus créditos adicionais, observando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000, somente incluindo projetos novos, se, primeiro, estiverem compatíveis com o plano plurianual e com as normas desta lei. Segundo, tiverem sido adequadamente complementados todos os projetos em andamento. Terceiro, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. Quarto, os recursos alocados destinam-se à contrapartida de recursos federais, estaduais ou operação de crédito. Parágrafo único. Considere-se o projeto de andamento para os efeitos desta lei aquele cuja execução iniciar-se até a data do encaminhamento da proposta orçamentária de 2021, cujo cronograma de exercício ultrapasse o término do exercício de 2020. Artigo 40. Ao projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de créditos com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinados a investimentos com duração superior a um exercício que não estejam previstos na presente lei, no plano plurianual ou em lei especial que autoriza a sua inclusão. Seção 12. Da definição das despesas consideradas irrelevantes, do artigo 41. Para fins do disposto do terceiro artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, são
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos 1, 2 do artigo 24 da Lei Federal 8.666 de 1993, nos casos respectivamente de obras e de serviços, engenharia e de outros serviços e compras. Seção 13. De incentivo à participação popular. Artigo 42. O projeto de lei orçamentária do município relativo ao exercício financeiro de 2021 deverá assegurar transparência na elaboração e execução do orçamento. Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, utilize-se dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 43. Será assegurado ao cidadão participação nas audiências públicas para, primeiro, elaboração da proposta orçamentária de 2021, mediante regular processo de consulta. Segundo, a avaliação dos métodos fiscais conforme definido no artigo 9º, 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Seção 14. Dos créditos suplementares e especiais. Artigo 44. A categoria de programação aprovadas na lei orçamentária em seus créditos adicionais poderão ser modificados justificamente para atender às necessidades de execução, desde que verifica-se inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, por meio do decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. As modificações que se referem deste artigo também podem ocorrer quando a abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 45. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa da assistência de recursos disponíveis para cobrir as despesas, nos termos da Lei Federal 4.320 de 64, da Constituição Federal. Primeiro, a lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares. Segundo, acompanharão os projetos de lei relativo a créditos adicionais e exposições de motivos circunstanciadas que justifiquem que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos. Terceiro, por ocasião da abertura de créditos adicionais suplementares, a conta do percentual estabelecido na Lei Orçamentária de Créditos Adicionais Suplementares, a conta do superávit financeiro que alterem metas fiscais financeiras constantes da presente lei, que fica Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, ajustar programações constantes no anexo da presente lei. Artigo 46. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021, em créditos adicionais e por decorrente da extinção, transformação, transferências, incorporação ou desmembramento do órgão, entidades ou fundos, bem como alterações de suas competências e atribuições, mantidas em estrutura programática expressa por categoria de programação. Parágrafo único. A autorização que trata o caput deste artigo não poderá resultar em alterações de valores
das programações aprovadas pela Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais, podendo haver ajuste classificação funcional. Artigo 47. A reabertura dos créditos especiais extraordinários, conforme o disposto no artigo 167, segundo da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do prefeito municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 48. O projeto de lei orçamentária anual poderão ser incorporadas emendas que: primeiro, sejam compatíveis com a disposição do plano plurianual e da presente lei. Segundo, indiquem os recursos necessários admitidos apenas provenientes da anulação de despesas excluídas as que: a. Indiquem sobre as dotações para pessoal ativo e inativo de seus encargos. B. Sobre o serviço da dívida. C. Sobre dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas. Seção 15. Das disposições do orçamento impositivo. Artigo 49. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, de forma igualitária, impessoal independente de autoria. Primeiro, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, vedada a destinação para o pagamento de pessoal ou encargos sociais. Segundo, a programação orçamentária prevista no caput deste artigo não serão execução obrigatória nos casos impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto do inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Terceiro, até 30 de setembro ou até 30 dias após o previsto do inciso 2 do Poder Executivo, encaminhará o projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. E, quarto, se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º do Legislativo Municipal, não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos da Lei Orçamentária Anual. Quinto, no caso de descumprimento do prazo do imposto do inciso 4º do segundo, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória aos casos e impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 e do 2º deste artigo. Terceiro, considera-se equivativa a execução das programações em caráter obrigatório, que entenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independentemente de autoria. Quarto, para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será, primeiro, demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente em nível de subunidade,
orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente a despesas para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. Segundo, a fiscalização avaliada pelo vereador autor da emenda quanto aos resultados obtidos. Quinto, a não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Seção 16. Das disposições gerais. Artigo 50. Acompanhará o projeto de lei orçamentário a relação em ordem cronológica das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte. Artigo 51. Os recursos recebidos pelo município provenientes de convênios, ajustes, acordos, forma de contatos e transferências efetuadas por outras esferas do governo e ou pelo setor privado deverão ser registrados como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo sofrer desvinculação por lei específica. Artigo 52. A programação custeadas com recursos provenientes e de convênios, contratos, operações de crédito não formalizadas ficarão condicionadas à efetiva formalização de instrumentos. Artigo 53. A implementação do disposto do artigo 21 da presente lei fica condicionada à observância das normas limites estabelecidas nesta lei e será precedida de declaração administrador municipal, assegurando que o aumento tenha adequação à lei, diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, através do impacto financeiro orçamentário, informando a origem de recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que os resultados estabelecidos, metas fiscais constantes do anexo 2, não serão afetados. Artigo 54. Entre atendimento ao disposto no artigo 4º, no inciso 1, 2, 3 da Lei Complementar número 101 de 2000, integra-se presente lei os seguintes anexos. Anexo 1. Primeiro, anexo de metas fiscais. 2. Anexos de riscos fiscais. Artigo 55. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 15 de abril de 2020. Euclides Paza, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Informo que todos os anexos referentes a essa propositura estão disponíveis junto ao setor administrativo desta Casa de Leis e no site oficial desta Câmara. No mais, repasso o projeto para análise das assessorias jurídicas e das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sob número 1779/2020, em segunda discussão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo. Parecer jurídico número 11 de 2020. Assunto: projeto de lei número 1779 de 2020. Objeto: dispõe sobre a abertura de crédito especial. Primeiro, instado a manifestar-me, verifico que o projeto de lei 1779 de 2020 pretende autorização
legislativa para proceder junto ao orçamento vigente deste município. Alteração à abertura de crédito especial no valor de R$ 362.855,99. Junto ao órgão secretário municipal de saúde e dotação de equipamentos e material permanente. Nos termos do parecer contábil, sob o número 140 de 2020, os créditos suplementares a serem abertos destinam-se à dotação para a Secretaria de Saúde referente a recursos do Vigia SUS e transferências das resolução sobre o número 780 de 2019, 783 de 2019 e 724 de 2019. Os recursos que irão dar a cobertura à execução da autorização da abertura hora requisitada serão os provenientes do excesso de arrecadação verificado junto às rúbricas indicadas no parecer, assim como de recursos do superávit financeiro referente ao exercício financeiro de 2019. Tudo conforme atesta responsável técnico do município. Segundo, a matéria do projeto de lei, assim como os documentos que o acompanham, são confrontados com o artigo 42, artigo 43 e parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, de 1964, a qual institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, além da União, dos Estados, também dos municípios, estando estes obrigatoriamente vinculados à referida lei sob pena de responsabilidade e nulidade dos atos. Tem-se que, após análise ao pedido de autorização, contrata-se que o projeto de lei 1779 de 2020 atende os preceitos legais, devendo a matéria ser remetida nos termos do que dispõe o nosso regimento interno, em seu artigo 56, aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalizações desta Casa de Leis. Por fim, a matéria é voltada nos termos de que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sob o número 1780/2020, em segunda discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo. Parecer jurídico número 12 de 2020. Assunto: projeto de lei 1780/2020. Objeto: dispõe sobre a abertura de crédito especial. Primeiro, o projeto acima citado requer autorização para a abertura de crédito especial, no valor de R$ 230 mil, para suplementação junto ao órgão da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, enfrentamento da emergência da saúde coronavírus, Covid-19, junto à dotação orçamentária, equipamentos e material permanente nos termos do artigo 1º do projeto. Segundo, a abertura de crédito especial possui amparo legal junto à Lei Federal 4.320/64, em seus artigos 41, incisos 2º. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: segundo, especiais, os
destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Destaca-se que, nos termos do artigo 42 do mesmo instrumento legal, a abertura de crédito especial somente pode dar através da autorização concedida via lei O, que busca no projeto em comento. Portanto, encontra-se legal iniciativa do projeto de sua forma, ressaltando-se, porém, que compete ao Poder Executivo, após obter autorização legislativa, proceder à abertura no crédito via decreto, conforme determina o artigo acima citado. Terceiro, o Poder Executivo apresentou parecer contábil sob o número 139/2020, o qual certifica a existência de recursos financeiros para dar cobertura ao pedido de autorização buscada, cumprindo que determina o parágrafo 1º do artigo 43, Lei Federal 4.320, do incisos 1 e 2, assim como esclarece que os recursos serão destinados à aquisição para a compra de 2 respiradores e também para a aquisição de uma ambulância. Quarto, conclui-se a apreciação pela legalidade da matéria, ressaltando a obrigatoriedade na análise e expedição dos pareceres pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização dessa Casa de Leis, seguindo após para a votação na forma do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, 4 de maio de 2020. E Elisângela Marlisa Kcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que nos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sob número 1781/2020, em segunda discussão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo. Parecer jurídico, número 13 de 2020. Projeto de lei número 1781 de 2020. Primeiro, recebo para análise jurídico o pedido de alteração de metas junto a 2 das nossas leis orçamentárias vigentes para este exercício financeiro. Lei número 1611 de 2017. Do PPA, Plano Plurianual, e lei número 1674/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em seus anexos. Pretende o Poder Executivo incluir junto a peças orçamentárias acima citada a meta junto ao órgão secretário municipal de saúde, o projeto em atividade 2086, enfrentamento da emergência de saúde coronavírus Covid-19. A meta 1, denominada realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus, no âmbito do município a ser realizada no ano de 2020, no valor de R$ 230 mil. Encaminha o Poder Executivo com respectivo projeto de lei parecer contábil e jurídico favoráveis. Segundo, principalmente há de observar que não há vícios de iniciativa ou de forma na presente proposição, segundo a presente matéria. Deve ser apreciada usando como norte principal o nosso plano plurianual, pois a legalidade para a inclusão e alteração de metas junto ao referido instrumento somente possui amparo legal se for junto a programa já existente, nos termos do que determina o parágrafo 4º do artigo 4º do nosso PPA, Lei 1611/2017. Tenho que, após detida a análise, verifica-se que a meta a ser incluída
ou será dentro do programa já existente, qual seja Programa 0005, Saúde para Todos com Qualidade e Equidade. Portanto, a matéria é legal. Mas adiante verifico que, da mesma forma, os recursos para a cobertura da referida meta nos termos do parecer contábil sob o número 139 de 2020 foi destinado pelo Ministério de Saúde pelo Programa de Trabalho Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e assim como os recursos financeiros são provenientes do excesso de arrecadação de receita e por tendência para a receita cumprindo o que determina o parágrafo 1º do artigo 43, Lei Federal 4.320. Assim, diante do acima exposto, vislumbro a legalidade da matéria, a qual deverá ser analisada pelas comissões desta Casa de Leis, nos termos do artigo 56 do nosso regimento interno. E a votação segue o que determina a nossa lei orgânica em seu artigo 55. Nesses termos é o parecer. Cruz Machado, Paraná, 4 de maio de 2020. Elisângela Marisa Kcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Declaro neste momento a palavra livre, solicito que os vereadores utilizem a tribuna para manifestações. Começamos com o vereador Lauro Maro. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem de suas casas, tramita nessa Casa de Lei um projeto de lei em que, na lei orgânica do município, autoriza esse município a ter 11 vereadores. E a lei orgânica do município foi embasada na Constituição Federal, onde na Constituição Federal diz que municípios acima de 15 mil habitantes poderão ter 11 vereadores. Aqui, nesta Casa de Leis, está sendo apresentado um projeto de lei para fazer essa redução de 11 vereadores para 9 vereadores. Vou fazer algumas argumentações em relação a isso, para que eu possa, lá na frente, com a participação da população, melhor direcionar o meu voto. No regime democrático, nós precisamos a participação do povo em maior quantidade, em maior volume. Todas as decisões tomadas em menor número de pessoas, elas são autoritárias, mais autoritárias. Reduzir nesse momento, diminuir o número de vereadores no nosso município, é diminuir a participação da população em relação às decisões, pois nós somos vereadores
escolhidos através do voto pela população do nosso município. E nós passamos a ser os representantes do nosso município. A justificativa que se faz aqui para essa redução é a economicidade, que é a economia. Quero dizer também que, com menos vereadores, facilita a vida de um prefeito mal intencionado, onde, com menos vereadores, facilita-se mais a aprovação de suas contas, facilita-se mais a aprovação de seus projetos, e também é menos gente para fiscalizá-lo. Mas como o projeto tem uma finalidade que é fazer economia, podemos sugerir, isso se a população entender dessa forma, em fazermos uma redução no salário ou no subsídio, quando este for fixado na próxima legislatura, no mesmo índice que seria o custo desses 2 vereadores. Segundo o contador, é de 17,86%. Estaríamos fazendo essa mesma economicidade na próxima legislatura e não estaríamos restringindo a participação popular que é assegurada em lei. E como não há aqui nenhum abaixo-assinado para nós sabermos o que realmente a população quer, como o correto seria termos 5% dos eleitores do município se manifestando para fazer uma medida, uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, nós não temos isso. E eu fui procurado por inúmeras pessoas e elas se manifestam de várias formas. Uns se manifestam que deve haver a redução, outros se manifestam que não deve haver a redução. Então, eu vou estar colocando essa minha fala perante a população, para que a população se manifeste através das redes sociais e nós podemos ter uma opinião mais clara, mais específica em relação a isso. Será isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu só queria fazer hoje aqui uma cobrança do nosso prefeito municipal. Inclusive, eu vou estar encaminhando um ofício para o prefeito e o secretário de obras, para que eles nos dêem uma posição aí de quando estarão retomando as atividades do setor de obras, principalmente com relação às estradas públicas do nosso município, que vem a cada dia se degradando mais e a população vem reclamando muito disso, vem cobrando muito da gente. E a gente entende a situação que o município vem vivendo por esse decreto de emergência, mas somos conhecedores também, aí, a maioria dos vereadores e a população, de que o município está sendo contemplado por recursos do governo federal que poderão, se assim for concreto, isso que a gente tem, o município poderá então ter mais recursos para gastar. Então a gente gostaria de pedir ao prefeito que se manifestasse, e o secretário de obras, principalmente com relação às estradas públicas, porque do jeito que está, a situação está ficando cada dia mais difícil, né? A gente entende também que no momento o município está tendo mais economia, porque vários setores estão parados. Lógico que nem o prefeito falou, a arrecadação caiu, mas também a despesa com certeza diminuiu muito. Então, se possível, quanto mais antes o prefeito retomar os trabalhos no setor de obras, eu acredito que a população vai ficar muito satisfeita, porque caso isso não aconteça, as estradas principais já estão numa situação muito complicada e vão se agravar muito mais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 11 de maio de 2020. Boa noite a todos.